No dia 17 de junho de 2022, o presidente Vladimir Putin fez um discurso que vai ser bastante repercutido, acredito eu. Nesse discurso, entre muitas outras coisas, ele disse que o mundo unipolar acabou. Ou seja, o mundo em que o único polo de poder político era os Estados Unidos chegou ao fim. Palavras do próprio Putin. E eu não vou entrar em detalhes de como foi o discurso dele. Eu sequer assisti o discurso na íntegra, só as partes mais importantes. Mas eu quero comentar um pouco sobre o que ele falou, né, sobre o cerne da mensagem. Que na verdade é uma obviedade, né? Mas que o Ocidente demorou muito para perceber. Que o mundo do pós-Guerra Fria, que com muito otimismo a Europa Ocidental e os Estados Unidos acreditavam que ia durar durante muito tempo após o fim da Guerra Fria, tá se desfazendo. A ordem política do mundo está se desfazendo e está se desfazendo rápido. E ela não começou a se desfazer com a guerra na Ucrânia, mas o conflito na Ucrânia deixou isso bem mais evidente. E essas mudanças políticas provavelmente também vão levar a mudanças no sistema econômico global. Mas que mundo é esse do pós-Guerra Fria, né, que está se desfazendo? Primeiro, seria um mundo com os Estados Unidos como grande potência militar e com o consentimento da Europa para ocupar esse papel. Basta dizer que depois da Guerra Fria os orçamentos militares europeus despencaram. Os europeus realmente resolveram deixar toda a questão da segurança global para os Estados Unidos, que passariam a ser então os grandes vigilantes do mundo, realizando intervenções militares caso necessário em qualquer país que saísse da linha. Uma economia extremamente liberal, extremamente globalizada. Globalização é do ponto de vista econômico, né? Porque existem muitas formas de globalização, mas uma economia extremamente globalizada economicamente, com muito fluxo de capital, de mercadorias entre países diferentes, com a transnacionalização das cadeias produtivas, ou seja, com empresas transferindo parte de suas operações para países diferentes do seu país de origem ou do país onde está a sua sede, com partes do produto sendo produzidas cada uma em um país, né, sempre tentando otimizar os custos, né, para produzir uma determinada fase do processo de produção de algum tipo de produto em um país onde isso seja mais barato, onde hajam menos restrições. Então, por exemplo, você tem um produto sendo desenhado em um país desenvolvido, aí as partes, né, os componentes que vão compor aquele produto, digamos que seja um computador ou um automóvel, partes dele vão ser produzidas em locais diferentes do mundo, onde essa produção seja mais barata, aí ele vai ser levado para ser montado num terceiro local, assim otimizando os custos, né, tornando a produção mais eficiente. E é claro, acreditava-se que quem propôs esse sistema, a elite financeira e a elite econômica do mundo, acreditava que num mundo com poucas barreiras econômicas, quem ia sair beneficiado ia ser aquelas elites econômicas daqueles países que já eram industrializados e que já tinham um grande acúmulo de capital financeiro e de capital humano. Mas o que aconteceu foi que novos polos de poder econômico começaram a surgir.
o que a princípio não era esperado, né? Como eu disse, acreditava-se ali nos anos 90 que pelos próximos 100 anos o poder econômico continuaria concentrado na América do Norte, na Europa Ocidental e em alguns poucos países da Ásia. No entanto, ao invés disso, o que ocorreu foi um processo de ascensão econômica da China e da Índia, num ritmo muito acelerado. E outros países, como por exemplo a própria Rússia, conseguiram, dentro desse sistema econômico globalizado, se reerguer economicamente. Embora no caso da Rússia não tenha sido algo tão extraordinário quanto no caso da China. Outros países vão ter um grande desenvolvimento econômico ao longo dos últimos 30 anos. Como, por exemplo, vários países do Sudeste Asiático, né? Agora eu consigo lembrar de cabeça do Vietnã. A própria Turquia está tendo uma expansão da sua indústria bastante consistente. No entanto, os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, vendo a ascensão de novos polos econômicos, continuavam achando que a mesma ordem política ia se manter, que você teria uma multipolaridade econômica, mas com uma unipolaridade política. Eu, pessoalmente, sempre achei isso uma ingenuidade tremenda. Quem tem o poder econômico vai querer o poder político. Mas a ideia era essa, de que todo mundo continuaria integrado nesse sistema e, independente das mudanças econômicas, a configuração política do mundo, quem tomava as decisões, do ponto de vista de assuntos relacionados à segurança, como, por exemplo, questão ambiental, questões de solução de conflitos de fronteira, ou mesmo questões relacionando à regulação do mercado internacional, quem tomaria essas decisões continuaria sendo o mesmo polo político que já estava estabelecido. E quem diria, isso não aconteceu. Então o que a gente está vendo é a China e a Rússia, por enquanto só esses dois, desafiando o poder que estava estabelecido, né? A China com as suas reivindicações no Pacífico Sul, a Rússia querendo retomar o controle sobre a sua zona de influência histórica, que é o leste europeu. Eles estão desafiando a estrutura de poder centrada nos Estados Unidos, que estava estabelecida, dizendo, a gente vai fazer o que a gente acha que tem que fazer, e não fazer o que Washington acha que a gente deve fazer. Mas o que vai acontecer daqui para frente? Essa é a pergunta que ninguém tem como responder na realidade, porque ninguém tem bola de cristal. Mas eu vou aqui tentar dar alguns chutes com base no que eu li e no que eu assisti. É possível que a gente tenha um mundo dividido em blocos de influência política. A China, principalmente, está tentando atrair países da Ásia Central e da África para sua esfera de influência. E tanto a China quanto a Rússia têm um olho na América do Sul. Eles querem estabelecer relações mais próximas com os países da América do Sul. Então, é difícil saber se China e Rússia vão conseguir se coordenar, porque também não é como se eles concordassem em tudo, né? Não há uma aliança incondicional entre os dois. Mas é natural que os dois sejam mais alinhados, porque eles têm adversários em comum. Mas é difícil saber se você vai ter um eixo, isso é uma possibilidade, um eixo Moscou-Pequim, em que Rússia e China vão ser o centro de um bloco de influência política, ou se cada um dos dois vai correr para uma direção diferente e tentar formar sua própria rede de alianças e só cooperar em situações pontuais.
E mais para o futuro é difícil saber onde a Índia vai se posicionar. A Índia tem se tornado cada vez mais importante economicamente e militarmente. Então é muito difícil saber se a Índia também vai tentar criar. Tô falando aí é bem longo prazo mesmo, 40, 50 anos. Talvez a Índia tente criar sua própria zona de influência, ou talvez fique equidistante, tendo relações com ambos os blocos. É difícil, mas dizer, mas a tendência eu acredito que seja essa, da formação de grandes blocos de influência política, é claro, óbvio, sempre centrados ao redor de algum país principal, de algum país mais forte, que sirva de liderança para esse bloco. É possível que esses blocos de influência política se multipliquem ao longo do século XXI. Agora, como os países vão se alinhar, quem vai ficar do lado de quem, é algo muito difícil de responder. Os países da Ásia Central devem se alinhar com a China. Agora, para que lado vai pender a África? Para que lado vai pender a América do Sul? Para que lado vão pender os países do Sudeste Asiático? Isso é bastante difícil de responder. E que consequências isso vai ter na economia? Aí, esse é um ponto interessante. É possível que a gente passe por um processo de desglobalização. Ou seja, com a formação de blocos políticos sempre centrados ao redor de algum país principal, algum país mais forte, esses países devem priorizar as relações econômicas entre si, o que vai reduzir a força das instituições multilaterais, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, e deve reduzir basicamente o fluxo de mercadorias e de capitais ao redor do mundo. Vai ficar mais fechado dentro desses blocos. Porque o que está ficando bem claro é que tanto a Rússia quanto a China sabem muito bem usar a interdependência econômica como arma. É possível também que haja uma renacionalização das cadeias produtivas, porque é muito perigoso um país ficar dependente da produção de uma determinada mercadoria da qual ele precisa e que é fabricada exclusivamente em um país com o qual ele não tem boas relações, com o qual não há confiança, como por exemplo o fato de que os Estados Unidos é dependente da produção de hardware chinês, né? Os componentes dos computadores são produzidos na China e eles podem já vir da China com dispositivos físicos de espionagem. E os Estados Unidos não têm nada a fazer a respeito disso, porque ele simplesmente não é capaz mais de fabricar todas as peças no seu território. Isso é só um exemplo, mas há a tendência de uma renacionalização de uma parte das cadeias produtivas e aquilo que não for renacionalizado deve ser alocado em países que sejam considerados de confiança. Eu falei renacionalizado, mas eu acho que esse termo não é o mais adequado. Mas deu para entender, trazer a produção de volta, relocalizar, eu acho que é esse o termo, relocalizar a produção de volta no mercado consumidor, no país que vai consumir, ou então em algum país que seja de muita confiança, que seja visto como um parceiro político realmente confiável. Um evento que deixou claro a necessidade de fazer isso é, para além dos conflitos geopolíticos, foi a pandemia, já que ficou claro que numa situação de crise, quem produz um determinado remédio ou um determinado insumo, ou seja lá qual for o produto que seja essencial para lidar com uma crise, vai primeiro usar o produto para si e para sua própria população, e quem não produz vai ter que ficar na fila e esperar. Isso vai encarecer os produtos? Provavelmente sim, mas
vai trazer mais segurança e estabilidade de que aqueles produtos sempre vão estar disponíveis e não vão ser usados como uma forma de chantagem. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu já falei por mais de 15 minutos. Eu achei que eu não ia ter assunto para 10 minutos e já passaram dos 15 minutos. O YouTube não gosta de vídeos longos. Eu devo fazer outros vídeos a respeito desse mesmo assunto, porque é um assunto muito, muito extenso, né? Mais até do que eu imaginei. Eu achei que não ia conseguir ter tanto assunto, mas tem todo esse tempo de vídeo e eu ainda tenho mais assunto para falar. Então, no próximo vídeo, eu continuo tratando sobre esse tema. E se você achou o que eu falei aqui interessante, dá um joinha, dá um like no vídeo, porque isso ajuda. E inscreva-se no canal, porque isso ajuda bastante na divulgação dos vídeos. Obrigado.